Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, mais um conteúdo bem importante, para os estudos, tanto para a parte objetiva das questões, quanto para a parte discursiva. Então, a pontuação é um assunto muito importante, porque ele permeia toda a nossa vida escolar, depois a acadêmica, É importante no mercado de trabalho, é importante saber pontuar as frases, porque é o universo só da escrita, A gente fala muito aqui, faz muita relação da escrita com a fala, mas aqui a gente vai abordar mais uma questão puramente escrita. Então, o aluno ele precisa adequar a sua linguagem, saber que em contextos de sala de aula, de Enem, a pontuação é importantíssima. Inclusive, a competência 1 do Enem diz respeito também à pontuação. Então, é importante conhecer as regrinhas aí, algumas internalizadas e outras que a gente precisa ir aprendendo no decorrer do tempo. Então, vamos lá. O que a pontuação indica? As várias possibilidades de entoação na fala, Na escrita é a pontuação, na fala é a entoação. Além de ajudar na expressão de pensamentos, sentimentos e emoções, tornando mais clara e precisa a compreensão do texto. Então, os sinais de pontuação apontam para a questão do ritmo na escrita. É o seguinte, na fala, se eu falo assim, você vai hoje? Você entendeu pela minha entoação que é uma interrogativa, que é uma pergunta. Mas na escrita, se eu não coloco interrogação, fica como uma assertiva. Então, na fala, o que conta é a minha entoação e na escrita é a pontuação. Então, olha como a pontuação é importante nos textos, A gente tem 3 tipos de pontuação, 3 tipos básicos. Sinais que indicam que a frase não foi concluída. Quais deles se englobam? A vírgula é um exemplo de uma pausa breve, o travessão, os parênteses, o ponto e vírgula e os 2 pontos. Nesse caso aqui, o que esse grupo de pontuação diz? Que a frase não foi concluída, ou seja, que tem mais alguma coisa aí a ser escrita no texto. A gente tem também os sinais que indicam o término do discurso ou parte dele. Então, o ponto simples é porque indica que depois vai ter mais coisa, mas aquele discurso, aquela ideia, aquele tópico terminou ali. O ponto parágrafo, como o nome já diz, depois ali a gente vai descer para outra linha. E o ponto final, que encerra a ideia por completo. Então, a gente tem também sinais que indicam o término do discurso ou parte dele. E a gente tem um outro grupo que são sinais que indicam uma intenção ou um estado emocional. Então, o ponto de interrogação, é um questionamento, é uma pergunta. O ponto de exclamação e as reticências. Aqui estão mais relacionados a uma questão emocional. É tanto que eles estão muito presentes em discursos no WhatsApp, como as reticências, por exemplo, São tipos de pontuação que estão mais relacionados à expressividade. Vamos falar primeiro sobre a vírgula. A vírgula é uma pontuação que muita gente erra, muita gente. E a gente pode julgar isso até, inclusive, pela comunicação nas redes sociais. As pessoas vão escrever um texto e elas não usam vírgula ou usam de forma inadequada. A vírgula pode ser uma pausa ou não. Então, no caso aqui, não espere ou não espere. A vírgula fez toda a diferença nessa primeira frase. Quando eu digo não espere, eu estou pedindo para a pessoa esperar. Agora, quando eu digo não espere, estou falando para ela não esperar. Só por causa da vírgula houve a diferença de sentido. Ela pode sumir com seu dinheiro, 23,4 ou 2,34, Então, a diferença é na colocação da vírgula, o sentido que ela pode remeter. Pode ser autoritária como aceito, obrigado, ou aceito, obrigado. Reparem que o único sinal ali quer dizer uma coisa ou quer dizer outra. Ou isso só ele resolve, ou isso só ele resolve. Olha como a vírgula afeta a minha entoação e o meu sentido. Ou esse juiz é corrupto, ou esse juiz é corrupto. Olha como na primeira, esse juiz é corrupto, juiz é o meu aposto, Eu estou dizendo que fulano, outra pessoa ali do discurso é corrupto. Já na segunda, é o próprio juiz que é corrupto. Ou, vamos perder, nada foi resolvido. Ou, vamos perder nada, foi resolvido. Ou, não queremos saber. Ou, não queremos saber. Então, às vezes, a gente utiliza, só nesses exemplos aqui, a gente pode observar que a gente utiliza muito de forma equivocada a vírgula,
quando de fato a gente deveria se apropriar e ter cuidado com ela, né, e verificar bem. Vamos falar então agora sobre as regras, porque a gente acha que a vírgula pode ser usada aleatoriamente, tem gente que acha, mas não, existem regras para o uso dela. A primeira é o emprego da vírgula no período simples. Então, sua observação foi inconveniente, agressiva, irônica e antipática, né? A gente tem aqui um período simples, não é um período composto, e a gente tem a enumeração, né? Exemplos ali, inconveniente, agressiva, irônica. Toda vez que a gente usa aí todas essas características aí enumeradas, a gente usa a vírgula. Usa-se vírgula para separar numa enumeração os termos com a mesma função sintática. Então, o exemplo que a gente viu aqui, a gente tem enumeração. Então, se eu falo comprei feijão, arroz, carne, biscoito, essas palavras enumeradas, feijão, arroz, biscoito, elas são, devem ter a presença da vírgula. Vamos lá. Fernanda Montenegro, atriz talentosa, recebeu homenagens da imprensa mundial. Qual é a regra aqui nesse exemplo? Usa-se vírgula para separar aposto. O que é aposto, então? É uma separação entre vírgulas, é uma explicação a respeito de algo na frase entre vírgulas. Atriz talentosa é uma explicação sobre Fernanda Montenegro. Então, eu devo utilizar, sim, a vírgula. Sempre que tiver contextos assim, Maria, filha de fulano, vírgula, viajou ontem. Eu devo utilizar filha de fulano ali entre vírgulas. Aqui mais um exemplo. Bom dia, senhor H. Maria, chame seu pai. Aqui a gente vai utilizar a vírgula para separar vocativo. O que é um vocativo? É um chamamento, né? Senhor Deus, ouça meu clamor. Senhor Deus, estou chamando. Eu uso a vírgula. Senhor H. Bom dia, senhor H. Senhor H é um chamamento. Estou fazendo referência a alguém. Maria, chame seu pai. Então, Maria, usa-se a vírgula. Então, a gente usa a vírgula para separar esses chamamentos. Inclusive, aqui é uma maneira que a gente vê muito usual aí nas redes sociais, as pessoas não utilizarem a vírgula. Toda vez que a gente fizer referência ao nome, a gente vai utilizar a vírgula. Outro exemplo aqui. Durante o carnaval, na Bahia, não choveu. Que regra é essa? Separar adjuntos adverbiais ou locuções adverbiais deslocados. No caso, na Bahia, é uma adjunta adverbial, de lugar. Mariana sorria bastante. Satisfeita, Mariana sorria. Mariana satisfeita, sorria. A gente tem aí uma locução adverbial, no caso, deslocada. Então, nesse caso, eu também vou utilizar a vírgula. Olha outro exemplo muito comum que a gente logo aprende quando vai à escola, né? A gente usa a vírgula entre nomes de lugar e data, ou endereço. Então, Brasília, 10 de fevereiro de 1999. Eu tenho aí a cidade, eu coloco vírgula e depois a data. No caso de rua e número também, eu coloco a vírgula antes do número. O diretor titubeou, isso é, não concordou de pronto com a decisão. Usa-se, então, a vírgula para separar expressões explicativas. Lembrando que esse isso é também pode ser substituído por ou seja, ou dessa forma, né? São expressões que estão o quê? Explicando, dando uma coesão explicativa, a gente pode dizer, né? E antes ou depois, normalmente depois, vai vir, então, uma explicação sobre isso. E aí, o isto é, dessa forma, nesse sentido, a gente coloca aí entre vírgulas. Outra regra, nós preferimos café e eles chá. Usa-se vírgula quando se omite um termo da oração. Na figura de linguagem, a gente chama isso de elipse ou zeugma, né? Nós preferimos café e eles preferiam chá. Esse verbo preferir não está aí, por isso que a gente chama de elipse, né? É a omissão. Mas ele poderia estar. Não estando, a gente usa a vírgula para identificar a palavra. O emprego da vírgula no período composto. Viajou no fim de semana, foi visitar os pais. Ou era um homem valente, mas tinha horror a baratas, né? O que é o período composto? Uma oração aí tem dependência da outra, né? Viajou no final de semana, foi visitar os pais. No caso da segunda oração, mas tinha horror a baratas, mas tinha a oração subordinada aí à primeira, né? E antes do mais, a gente costuma utilizar a vírgula. Antes do mais, do porém, do entretanto, do todavia, a gente utiliza a vírgula.
Vamos para a regra 8. Usa-se a vírgula para separar orações coordenadas assindéticas e sindéticas, com exceção das aditivas que só terão intercaladas por vírgula quando tiverem sujeitos diferentes. Então, desfiz as malas e saímos juntos. Eu tenho aí orações coordenadas. São orações que não dependem uma da outra. E reparem que tem um i ali, que é uma aditiva. Por que aí a gente colocou a vírgula? Porque eu tenho sujeitos diferentes. Eu desfiz a mala e depois nós saímos juntos. Quando os sujeitos são diferentes na frase, aí a gente usa vírgula para separar. Professor, e se for o mesmo sujeito? Aí não precisa de vírgula. Então, se a frase fosse, desfiz as malas e saí junto, aí eu não ia precisar da vírgula, porque eu desfiz e eu mesmo tenho o mesmo sujeito. Próximo exemplo. Suas opiniões, que eram brilhantes, interessavam a todos. Usa-se a vírgula para separar orações subordinadas, adjetivas e explicativas. Que eram brilhantes é uma explicação de suas opiniões. É uma oração subordinada, adjetiva explicativa. E toda vez que aparecer assim, a gente vai colocar a vírgula. Nunca se emprega vírgula aí, porque a gente aprende aonde colocar, mas é importante também saber quando não colocar. Entre termos essenciais da oração, isso aqui, gente, é categórico. Os alunos, às vezes, erram muito nisso. Entre sujeito e predicado. A subida até o mirante deixou a criança cansada. Eu tenho mirante, tenho deixou. Eu não uso a vírgula ali, no caso, a subida até o mirante. Entre sujeito e predicado, eu não vou utilizar a vírgula. Entre verbo e complementos, os cientistas preocupavam-se com o efeito estufa. Tem gente que acha que depois de preocupavam-se deve ter uma vírgula, mas não, porque eu tenho um complemento do próprio verbo, então eu não utilizo a vírgula. Núcleo nominal, seus adjuntos ou complementos. A visão do mar deixava o absorto. A visão do mar, eu tenho um adjunto com um complemento. Não utilizo a vírgula. Ou o fiscal foi gentil com o turista. Há pessoas que colocariam o fiscal foi gentil, vírgula, com o turista. Às vezes a gente fala assim, a vírgula é uma pausa breve, mas não é só imaginar uma pausa enquanto você fala. Você tem que saber se ali no sentido da frase e de acordo com as regras da vírgula cabe ou não. Agora a gente vai falar sobre o ponto e vírgula. Ele, diferente da vírgula, indica uma pausa mais longa que a própria vírgula. Primeiro, que ele separa as partes que têm orações já separadas por vírgula. Então, já tive muitas capas e infinitos guarda-chuvas, mas acabei me cansando de tê-los e perdê-los. Há anos vivo sem nenhum desses abrigos e também, como toda a gente, sem chapéu. Repare aí que esse exemplo, ó, a gente vai ter vírgulas já presentes nesse pequeno texto. Quando eu tenho vírgulas pequenas já presentes nesse texto e eu quero pausar mais ali a ideia, um tempo, uma pausa mais longa, aí eu utilizo o ponto e vírgula. Porque se a gente for observar, a gente tem depois de guarda-chuva, vírgula. Mas depois de perdê-los, a gente tem uma pausa maior. Então, o ponto e vírgula pode estar presente onde tem a vírgula. A gente tem também o ponto e vírgula para separar itens em uma enumeração. A prova constará de A, um estudo do texto, B, 5 questões gramaticais contextualizadas e C, uma redação sobre o tema abordado no texto. Eu tenho uma enumeração e em tópicos, então eu posso utilizar o ponto e vírgula, até porque é uma pausa maior. Os dois pontos, eles também têm a sua função no texto, principalmente no texto narrativo. Eles podem introduzir uma fala ou um discurso direto. O que é um discurso direto? É aquele em que o narrador dá voz à personagem. A gente tem a própria fala da personagem, né? Então, a aeromoça disse, os passageiros devem permanecer sentados até o pouso da aeronave. A aeromoça disse, eu tenho o quê? 2 pontos, porque já vai introduzir a fala de alguém. Então, eu uso 2 pontos nessa situação. Também posso introduzir para uma citação. Diz Mônica Hector em Manual de Semântica, a aceleração do mundo moderno impõe o repensar da ciência. Então, eu tenho aqui uma breve introdução sobre algo que alguém vai falar. Então, eu vou utilizar os 2 pontos. Lembrando que em textos acadêmicos, depois que vocês estiverem fazendo o curso que vocês escolherem, vocês vão ver que os 2 pontos serão muito utilizados. Mas qualquer citação que você utilizar na sua redação, você vai, segundo o teórico fulano, 2 pontos. Aí você escreve a frase.
Posso utilizar aspas também na frase, né? Mas os 2 pontos, eles precisam estar ali, porque não é uma fala sua, estou introduzindo uma citação. Os 2 pontos, eles também introduzem uma explicação, resumo ou consequência do que se disse. Então, vamos ver lá. Gol, o carro que menos desvaloriza no Brasil. Eu tenho aí uma explicação sobre o carro Gol. Isso também é muito utilizado em notícias de jornal, em artigos de opinião. Muita gente recorre a essa estratégia, né, de colocar a palavra, 2 pontos ali e a frase. Vamos falar agora sobre as reticências, né, que é muito utilizada nas redes sociais, muito utilizada em textos poéticos, em letras de música. Emprega-se reticência para indicar que o sentido vai além do que é dito. Tem muita coisa que pode ser dita, mas que a gente não diz. Então, o que a gente coloca? Reticências. Roberta imaginou-se com Paulo, os 2 em uma ilha comendo uvas, dando risada. Olha os 3 pontinhos ali, né? Que indicam o quê? Que eles estão fazendo mais coisas, tem muito mais do que é dito ali nas palavras. Para indicar hesitação ou dúvida. E a prova, filho? Bem, a prova não foi muito bem. Então, na escrita a gente usa os 3 pontos. Na fala a gente pode... então, não deu certo. Então, esse então mais prolongado, né, indica o quê? Que tem alguma coisa ali que não foi dita, mas que existe. Os parênteses, para que eles servem? Fazer comentários ou intercalações acessórias. Todas as pessoas inteligentes são cheias de dúvidas, eu acho. Entre parênteses, a gente faz um comentário, né? Que muitas vezes precisa muito ser feito e não cabe dentro do texto. Em indicações bibliográficas, né? Mas quando olhar a mancha viva em minha camisa, talvez faça uma careta e me deixe passar. Chico Buarque de Holanda. Eu tenho o quê? O nome de quem escreveu aí a letra, né? Então, em casos de referências bibliográficas, a gente coloca ali entre parênteses. Nas indicações cênicas das peças de teatro, né? Então, como a gente sabe, o gênero teatral, ele tem as falas e tem os comportamentos ali descritos. E esses comportamentos, eles são entre parênteses, para que o leitor veja ali o que ele deve fazer enquanto ele fala. É meu, Tomás diz, né? Tenho dito, Sampaio. Pois não é, não, senhor. Agarraram ambos no leitão e puxam cada um para o seu lado. Então, ali, entre parênteses, é o que cada um faz. Então, nessa esfera ali do teatro, desse gênero textual, das novelas também, é muito comum a presença dos parênteses. E as aspas, né? Para que servem? Quem vai fazer a redação do Enem também precisa saber. Para indicar início e fim de uma citação. Então, se eu pego uma frase muito importante, se eu pego um ditado popular, se eu pego uma frase muito conhecida, uma letra de música, eu preciso usar as aspas. Se eu pego a fala de um filósofo, eu preciso colocar ali as aspas, porque a frase não é minha. Não foi eu quem escrevi, não foi eu quem disse, né? Para destacar alguma palavra do corpo do texto, seja por ironia, por neologismo ou estrangeirismo. Então, os anjinhos já estão prontos? Anjinhos aqui é o quê? Na verdade, é uma ironia, não são anjinhos, é o contrário. O coffee break será às 15 horas. Coffee break aqui está relacionado ao quê? Estrangeirismo, é uma palavra de outra língua, sendo que no português brasileiro existe essa palavra, né? Café da manhã, ou vamos fazer uma pausa, alguma coisa assim. Mas quando a gente usou aí um termo de outra língua, aí a gente coloca parênteses. A gente coloca as aspas. Isso serve também para a sua redação. Então, quando o aluno estiver fazendo sua redação, você vai botar a frase igualzinho fulano escreveu, você vai colocar aspas, porque a frase não é sua. Para marcar diálogo em substituição à travessão, então aquela moça de rua larga, perguntou Marialva. Então a gente pode substituir também, né, a travessão por aspas, né, que indica o quê? A fala de alguém. O travessão indica começo ou fim a mudança de interlocutor. Então você não precisa de pílulas? Que pílulas? Essas são para acalmar. Eu sou calma, disse Luciana com meio sorriso. Então, a gente tem aqui marcando aí a fala de cada um. O travessão é muito comum em textos narrativos, né? Então, marca ali a fala de cada indivíduo.
B, para enfatizar expressões ou frases. Foi poeta, sonhou e amou a vida. Eu tenho aí frases bem que são independentes uma da outra, vamos colocar assim coordenadas, que elas podem ser substituídas também por travessão. É impossível escrever o poema uma linha que seja de verdadeira poesia. Então, eu tenho também, eu quero marcar essa expressão, a linha que seja, né? Então, eu utilizo travessão. Para que serve o interrogação? Empregado em frases interrogativas diretas. Ei, todo mundo, época de festas natalinas. Você já abraçou sua árvore de Natal hoje? Então, olha a pergunta. A interrogação, né, ela tem uma subida aí na minha entoação no final da frase. Se eu falo, você vai hoje? Você vai hoje? Né? A minha entoação muda. E ela pode ser direta ou indireta. Mas a interrogação é um termo expressivo da língua, né? E no caso da escrita, se você está conversando com alguém, às vezes no WhatsApp você não usa interrogação e isso pode causar uma estranheza ali. Então é preciso utilizar. Então, exclamação também é uma pontuação importante porque ela mexe com o quê? Com expressividade. Então, se você está chateado, se você está alegre, se você está triste. Então, eu posso falar, que dia lindo, vai pedir uma exclamação. Que isso, vai pedir uma exclamação, né? Falando agora um pouquinho sobre o ponto final. O ponto final já indica, como o nome diz, uma pausa final máxima, diferente do ponto simples. Ele pode ser empregado em período simples ou um período composto. É muito utilizado em textos publicitários como recurso estilístico. Então, supositórios do Colax. No fundo, a melhor opção. Então, a gente tem um ponto final depois de opção, que encerra a ideia, né? Enfatiza ali o uso do produto. Bem interessante também que depois de um tempo as pessoas começaram a colocar interrogação e exclamação juntos, mas muita gente não sabe bem a ordem. Então a gente coloca primeiro a interrogação, depois a exclamação, que é uma pergunta meio exclamativa, né? Então a gente pode utilizar. Agora a gente vai responder algumas questões sobre pontuação. Lembrando que essas questões aqui a gente coloca de uma forma mais resumida, mas na prova pode ser apresentado um texto grande, relativamente grande, e ali o aluno precisa olhar, ver a pontuação ideal, ver onde se coloca e lembrar das regras e também da sua experiência, né, como aluno. Vamos lá. Qual que tem erro? Era do conhecimento de todos a hora da prova, mas alguns se atrasaram. B, a hora da prova era do conhecimento de todos, alguns se atrasaram, porém. C, todos conhecem a hora da prova, não se atrasem, pois. D, todos conhecem a hora da prova, portanto não se atrasem. E é NDA. Uma maneira também mais didática de vocês acertarem questões desse tipo é fazer uma leitura ou em voz alta, né? Porque aí você vai saber um pouco da entoação. Não dá para confiar 100% nisso, porque a gente também precisa saber as regras. Mas é uma boa dica. Então, qual delas aí vocês acham que é a questão? Então, a alternativa correta é a letra A, porque, se a gente for observar, era do conhecimento de todos a hora da prova. Vírgula, tudo bem, mas não é necessário colocar outra vírgula depois do mais. Não é necessário, não é um aposto para a gente fazer isso. Então, a gente coloca só a vírgula antes. Leia as proposições e responda a questão sobre pontuação. 1. Sinal de pontuação que deve ser empregado para separar os núcleos de um termo, para isolar o aposto, para isolar o vocativo, para isolar adjuntos adverbiais deslocados, para indicar a elipse do verbo e para isolar determinadas expressões explicativas. Tudo que a gente viu está aqui nessa primeira. 2. Sinal de pontuação empregado entre orações coordenadas que já apresentam vírgulas, entre orações coordenadas longas e entre itens de leis. 3. Sinal de pontuação empregado para indicar uma enumeração, introduzir a fala de uma pessoa, esclarecer ou concluir algo já explicitado. E 4. Sinal de pontuação empregado para indicar indecisão, surpresa ou dúvida na fala de uma pessoa, indicar em um diálogo a interrupção de uma fala, sugerir ao leitor que complete um raciocínio e indicar a exclusão de trechos de um texto. E aqui a gente tem, vai ser uma vírgula, ponto e vírgula, dois pontos ou reticências. Vai ser reticências, dois pontos, ponto e vírgula e vírgula. 3.
C, aliás, vírgula, 2 pontos, ponto e vírgula e reticências, ou 2 pontos, reticências, vírgula, ponto e vírgula. Qual dessas questões? Vamos voltar aqui de novo. Você vai observar as características que a gente falou em sala. E a alternativa correta vai ser a A. Primeiro está falando da vírgula, depois o ponto e vírgula, depois os 2 pontos e depois as reticências. Então, gente, o uso não é aleatório. Existem regras ali que permeiam o uso de cada uma das pontuações. E a vírgula é a que tem mais possibilidade de uso. Analise a sequência que indica as frases corretamente pontuadas. 1. A criança impaciente espera no consultório médico. 2. A criança impaciente espera no consultório médico. 3. A criança impaciente espera no consultório médico. E 4. Impaciente, a criança espera no consultório médico. Qual aí está corretamente pontuada? Questão C, 1, 2 e 4. Vamos ver? A 1, a criança impaciente espera no consultório médico. A criança impaciente, que é o quê? Um aposto, uma característica da criança, espera no consultório médico. 4. Impaciente, a criança espera no consultório médico. Então, a 3 ela está errada porque a vírgula não deve ser colocada ali depois do verbo, separando sujeito e predicado, né? Então, a questão correta é a questão C. Então, vamos para o último exercício. Escolha a alternativa em que o texto é apresentado com a pontuação mais adequada. A. Depois que há algumas gerações o arsênico deixou de ser vendido em farmácias, não diminuíram os casos de suicídio ou envenenamento criminoso, mas aumentou e quanto o número de ratos. B. Depois que há algumas gerações o arsênico deixou de ser vendido em farmácias, não diminuíram os casos de suicídio ou envenenamento criminoso, mas aumentou e quanto o número de ratos. C. Depois que, há algumas gerações, o arsênico deixou de ser vendido em farmácias, não diminuíram os casos de suicídio ou envenenamento criminoso, mas aumentou. E quanto? O número de ratos. D. Depois que, há algumas gerações, o arsênico deixou de ser vendido em farmácias, não diminuíram os casos de suicídio ou envenenamento criminoso, mas aumentou. E quanto? O número de ratos. E depois que, há algumas gerações, o arsênico deixou de ser vendido em farmácias, não diminuíram os casos de suicídio ou envenenamento criminoso, mas aumentou e quanto o número de ratos. Repare aí que a gente leu todas as questões, todas vão ter uma entoação diferente, porque tem várias pontuações, exclamação, tem o travessão, tem a vírgula. Qual das questões... Ixi, já foi para a correta, mas não tem problema não. Então, qual das questões, então, aí é a correta? Alternativa C. Depois que, há algumas gerações, o arsênico deixou de ser vendido em farmácias, não diminuíram os casos de suicídio ou envenenamento criminoso, mas aumentou. E quanto? O número de ratos. Então, essa é a alternativa correta. A gente tem ali a vírgula entre o aposto, a gente tem um travessão querendo enfocar ali a questão e quanto, o exclamação dando a questão expressiva. Então, essa é a alternativa que mais coube é a correta. Bom, galera, então a gente viu um assunto fundamental aí em tudo que a gente for fazer. Se você for para qualquer área profissional, você vai precisar escrever, usar adequadamente a pontuação. Para você entrar na sua carreira profissional, que é fazendo o Enem, você também vai precisar adequar direitinho aí as questões de pontuação. Então, estudem, reforcem, pratiquem escrevendo, respondendo questões, que assim vocês aprendem mais. Então, um abraço e a gente se vê no próximo encontro.